Bom dia, a graça e a paz do Senhor Jesus. Hoje veremos o capítulo de número 18 do segundo livro de Crônicas. Ele tem 34 versículos. Nós vamos ver que uma flecha perdida atinge o rei de Israel. Abra sua Bíblia aí no capítulo 18 de 2 Crônicas, faça uma leitura prévia, ou então entre em nosso blog site e acesse essa narrativa. Você vai encontrar também o trecho bíblico dentro do nosso site, 2 Crônicas, capítulo 18. Aqui quem está falando é o pastor Daniel Deusdete. Nós estamos aqui nesse capítulo 18, ainda falando no reinado de Josafá, o qual irá até o capítulo 23 da terceira parte. Nós juntamos 1ª e 2ª Crônicas, com 65 capítulos, e dividimos em 4 grandes partes. Nós estamos na terceira, que vai falar sobre o reino dividido. Já vimos as genealogias do povo de Deus, parte 1ª. Já vimos o Reino Unido, parte 2ª, com os reinados de Davi e de Salomão. E agora estamos vendo o reino dividido. Nós estamos vendo, nesse reino dividido, nós vimos julgamentos e bênçãos crescentes em Judá. Nós vimos a primeira fase do reino, que compreendeu 4 partes, que foi o reinado de Roboão, o reinado de Abias, o reinado de Asa, e agora estamos vendo o reinado de Josafá. Os temas comuns dentro desses reinados têm sido o foco sobre a separação do reino do norte, que houve essa separação, as narrativas das batalhas e as reações à palavra de Deus. Conforme a Bíblia de Estudo de Genebra, a qual nos guiamos e indicamos, depois do final do seu reinado, que é paralelo em 1 Reis, esses capítulos formam um padrão quiásmico, esses capítulos agora, que ele alterna A, B, na seguinte maneira que ele fica. Nós pegamos e fizemos uma junção do que a Bíblia de Genebra propõe com a nossa divisão e dividimos assim em algumas partes. Nós dividimos em 6 partes. Esse reinado de Josafá nós dividimos em 6 partes, observando esse quiasmo na linguagem poética hebreia. O início do reinado de Josafá. Josafá foi fiel, guerreou, foi fiel novamente, voltou a guerrear e finalmente finaliza com o final do seu reinado. Estamos vendo então a parte que fala sobre ele ter guerreado. O cronista aqui está seguindo o texto paralelo em 1 Reis 22, de 1 a 28, sendo que acrescenta um novo começo, 18, de 1 a 2, e um novo final, 19, de 1 a 3, além de omitir certos detalhes sobre a morte de Acabe. Josafá tinha prosperado muitíssimo. Em seu reinado havia muitas riquezas e glória em abundância. Contra todo o bom senso e a lógica, resolveu, para sua própria ruína, juntar-se em força com Acabe. Aqui foi o erro dele. Ele não poderia ter feito isso, mas ele acabou se aliançando com Acabe. Contrastando com seus primeiros anos, o rei Josafá foi submetido à maldição divina por haver ignorado a advertência profética. Então, houve até uma advertência profética. E assim acabou fazendo alianças com o reinado do norte. A questão do aparentar-se está se referindo ao casamento de Jeorão, filho de Josafá, com Atalia, filha de Acabe. Já no livro de Reis, Acabe representa o ponto mais baixo do reino norte em sua apostasia. E olha com quem Josafá vai se aparentar, fazer alianças. A guerra de Acabe com a Síria e a condenação profeta de Micaías. Depois da derrota dos sírios por 2 vezes, sendo que o Senhor os tinha ajudado, e Acabe acabou deixando sair vivo o rei Ben-Hadad, agora depois de 3 anos daquela ocorrência maluca, dele ter soltado o rei derrotado. O rei derrotado ele pega e solta o rei derrotado, e acaba agora
Depois de 3 anos, esses sírios voltam a atacar Israel novamente, juntamente com seus outros 32 reis. Parecia que ainda eles estavam amargando a derrota antiga e estavam querendo se vingar. Na peleja que Acabe estava para fazer com os sírios, surgiu uma dúvida no coração se deveria ir pelejar ou não, e resolveu assim consultar os profetas. E como havia profetas para que eles consultassem. Todos os profetas foram unânimes em afirmar que sairia vitorioso se fosse: ó rei, vá e retorne em paz. Josafá, rei de Judá, resolveu se ajuntar a Acabe nessa batalha. Não sei porquê, né? E escutou as profecias relativas às vitórias anunciadas. Ele questiona se ainda não havia outro profeta. Mas eram tantos ali. Por que eles queriam ouvir mais um? A unanimidade deles não convencera Josafá. E assim o rei Acabe mandou chamar outro profeta que costumeiramente lhe falava coisas duras. E esse profeta vem e profetiza também a vitória certa para Acabe e Josafá. Iremos ou não iremos pelejar contra os sírios? Essa era a pergunta dos 2 reis. Era esse o dilema deles. A resposta unânime dos profetas era que fossem, pois voltariam em paz. Sim, meu rei, vá em paz, pois você retornará em paz. Acabe se aproxima então de Micaías e o exorta a falar a verdade em nome do Senhor. Curioso, né? O restante das profecias já era conhecido como mentira. Para ele exortar, ele ia falar a verdade. O fato é que então Micaías fala a verdade e diz ver o povo disperso, sem pastor, e os sírios perseguindo Israel. Falou ainda mais que os profetas falaram mentiras, porque o Senhor tinha ordenado isso a fim de que o rei fosse enganado com as profecias e fosse afligido. O relato de Micaías, descrevendo o acontecido com os profetas do ponto de vista de um narrador celeste, imagina aí um narrador celeste, é muito interessante e verdadeiro, mas jamais poderia ser copiado por alguém, a não ser que realmente presenciasse toda a cena para depois narrá-la, né? A visão de Micaías dessas deliberações celestiais mostra que a soberania de Deus se estende até sobre o mal. Não sei o que dizer de toda essa cena celeste, mas sei que os propósitos de Deus sempre prevalecerão contra todo engano e contra toda mentira dos homens e de Satanás. No entanto, não creram em Micaías. Apesar de terem exortado ele a falar a verdade, ele falou a verdade. Eles não acreditaram em Micaías. E até um dos profetas, daqueles que tinham falado que o rei seria vitorioso, o feriu na face, enciumado pelo uso do Espírito Santo por Micaías, e o desafiou. O rei Acabe, não satisfeito, ainda mandou prendê-lo até que pudesse voltar para depois dar fim a ele. Micaías então profetiza a sua morte, e bem assim daquele profeta que o ferira. Queridos, a palavra de Deus, gerada pela boca do profeta de Deus, tem 2 finalidades, eu sempre prego isso. A primeira é a salvação daqueles que creem e invocam ao Senhor. A segunda é o endurecimento daqueles que não creem, para vir sobre eles o juízo de Deus. O juízo, assim, estava vindo sobre todos aqueles profetas, sobre Israel e principalmente sobre Acabe. Acabe, por cautela, ainda se disfarça, né? E ele vai para a guerra de forma que ninguém percebe que ele é o rei de Israel. Josafá estava na carruagem real, mas os sírios, que tinham recebido ordem expressa de matarem Acabe, depois de checarem que Josafá não era Acabe, deixou ele escapar. Isso foi um verdadeiro milagre, porque no calor da guerra, por que não matar aquele que estava ali, ocupando uma posição que era de rei? Deixaram passar. Isso foi porque Deus permitiu. Isso foi um grande livramento de Deus na vida de Josafá, pois na verdade quem é que teria tal cuidado no calor das batalhas? Não encontrando o rei Acabe, que eles receberam ordem explícita para matar o rei Acabe. Eles não encontraram. Um soldado sírio, repara bem, dispara uma flecha ao esmo,
Sim, ele dispara uma flecha na direção dos inimigos, sem alvo específico, e esta vai atingir fatalmente Acabe, entre os vãos da sua armadura. Pode? E o sangue começa a escorrer de forma que depois os cães o lambem, conforme palavra profética falada contra ele por Elias, hein? 1 Reis 21, 19, 2 Reis 9, 25 e 26. Quem é que diz que Deus não é imanente? Sim, Deus é transcendente, mas também imanente, e participa da história do seu povo de forma muito especial. Na sua soberania, no entanto, Deus jamais vai contra a livre vontade dos homens, que são 100% responsáveis por todos os seus atos. Mas que é curioso né? Você já vê? Um soldado atira uma flecha ao esmo e acerta o rei. O final do reinado de Acabe. O escritor indica que Acabe era bastante conhecido pelos seus programas de construção, sugerindo que seu próprio registro foi altamente seletivo. Ele até construiu a Casa de Marfim. Escavações arqueológicas em Samaria encontraram ornamentos marcheteados de marfim datados desse período e ainda revelaram que Samaria e que Megido foram fortificadas nesse período. Apesar de indicarem prosperidade econômica para os ricos do período, o profeta Amós criticou essas extravagâncias. Você vai ver isso em Amós, no capítulo 3, no verso de número 15. Confere lá. Tão simplesmente o cronista fala de Acabe como um grande rei, guerreiro, que estava na batalha e assim permaneceu em seu posto até o fim, até a sua morte. Ele tinha sido alvo de uma flecha perdida, a semelhança atual das famosas balas perdidas, né? Embora lançada ao acaso, atingiu o seu propósito para o qual fora lançada, ou seja, ferir o rei de Israel. Quem é que entende isso? Seria assim se a gente fosse narrar, como um espírito ou algo assim assumisse temporariamente o corpo e a mente daquele soldado e deliberadamente com uma pontaria certeira, digna dos melhores atiradores, procurasse, mirasse e atirasse e lançasse aquela flecha em Acabe num lugar especial pelo qual ele ficaria mortalmente ferido. Acabamos de ver o capítulo 18. Amanhã estaremos aqui com o capítulo 19, onde veremos Josafá, preocupado com a justiça, nomeia juízes, nomeia sacerdotes e outros líderes em geral. Amanhã, capítulo 19, não perca. Todos os dias estamos aqui. Curta nosso vídeo, inscreva-se em nosso canal, divulgue, compartilhe, faça perguntas, o que você sentir à vontade. Entre nossa loja virtual, ossemeadores.com.br. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Deus abençoe, queridos. Um bom dia na presença de Deus.